Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um assunto muito pedido aqui no canal, que é sobre a Polícia Civil do Distrito Federal, assim como o concurso tão aguardado que a perspectiva era de que saísse agora nesse primeiro semestre de 2018, mas agora a perspectiva mudou um pouco. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a carreira da PCDF, sobre as diferenças entre agentes e escrivães e várias outras perguntas que vocês me mandaram. A participação lá no Instagram foi maciça, muitas perguntas, obviamente eu não vou conseguir responder todas elas, mas eu vou fazer aqui o possível para responder o máximo e eu fiz um apanhado daquelas perguntas mais interessantes e que com certeza é a dúvida de vários alunos. Então, pessoal, sem maiores delongas, vamos dar início. Eu já vou responder aqui algumas perguntas e aí a gente vai fazendo esse bate-papo. Como vocês sabem também, qualquer dúvida que ficar, ao final vocês podem mandar aí embaixo as perguntas no YouTube que eu respondo para vocês. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o Túlio Henrique falou: boa noite, mestre, tudo bem? Tudo bem. Queria saber sobre as perspectivas para o próximo certame, tanto em relação às possíveis matérias que irão cair, como também a possível data para lançamento do concurso. Abração, tamo junto. Valeu, Túlio Henrique. Pessoal, vamos lá. Mudou a perspectiva, como eu já falei, era para ser agora no primeiro semestre de 2018, pelo menos a publicação desse edital, só que houve um imprevisto. O pessoal, os excedentes do último concurso, teve 300 vagas e 600 cadastros de reserva, tá? No cargo de agente. Essas 900 pessoas já foram nomeadas, já tomaram posse, estão exercendo a carreira. E aí, acontece que ficaram 217 pessoas que ficaram além dos 900 e que agora estão dizendo o seguinte: a gente fez todas as etapas do concurso, então a gente tem direito a ser nomeado antes da criação de um novo concurso. O edital deixava bem claro que quem ficasse além dos 900 estavam eliminados. Só que, tudo bem, elas estão correndo atrás do direito delas, do direito que elas acreditam ter, e o Ministério Público do Tribunal de Contas, e aí o Tribunal de Contas comprou a ideia, suspendeu o andamento do processo administrativo que iria autorizar o concurso da PCDF. E aí fica aquela dúvida: ok, suspendeu, o que vai acontecer agora? Agora a gente tem que esperar o provimento definitivo do Tribunal de Contas para se confirmar que essas pessoas devem receber o provimento e devem ser nomeadas ou não. Enquanto isso, o processo administrativo está suspenso. Quando que isso vai se resolver? Pessoal, a gente não sabe. Não tem como a gente dizer que isso vai se resolver daqui a uma semana ou daqui a 3, 4, 5 meses. Não imagino também que é uma coisa que vai perdurar até o final do ano. Deve se resolver antes. Então, quais são as implicações disso para a gente que estuda e que tem interesse em entrar na PCDF? Simples. O processo administrativo e, consequentemente, a autorização para esse concurso vai atrasar. A publicação para o edital vai atrasar. Isso é bom ou é ruim? Depende da sua perspectiva. Às vezes é bom para você que pretende estudar mais. E eu acho que a maioria dos alunos quer mais tempo para estudar. Então, se você ainda não começou a estudar ou se você já estava estudando, isso é uma ótima notícia. Você vai ter tempo. Você pode se preparar adequadamente para quando essa prova for publicada. E agora, a minha aposta é que o edital seja publicado no segundo semestre de 2018. Eu acho que não vai ficar para 2019. Eu acho que esse ano a gente ainda tem a publicação desse edital. Então, se esse edital realmente for publicado em 2018, você tem agora alguns meses a mais para se preparar. E isso é excelente, tá bom? Então, comece a sua preparação agora e se você já começou, melhor ainda, você vai chegar voando nessa prova. Às vezes, alguém que já estava muito preparado, alguém que já estava se preparando para esse concurso há muito tempo atrás, alguns anos atrás, pode ser uma desvantagem porque você já estava preparado. Se essa prova saísse imediatamente, você estaria bem na frente dos demais candidatos, mas isso é a exceção dos candidatos, a exceção dos alunos. A maioria começou a estudar esse ano, final do ano passado. Então, pessoal, boa notícia, vocês têm mais tempo para estudar. Beleza? Em relação às matérias que ele perguntou, que também as matérias serão as mesmas, pelo menos por enquanto a gente tem que estudar de acordo com o que saiu no último edital, tá bom? Estude com a base do último edital e posteriormente a gente vai esperar aí novas informações ou saindo o próximo edital, aí você faz as adaptações, mas por enquanto fique com o que estava no último edital, estude aquelas matérias. Bittencourt Vavá perguntou: se puder comentar sobre o concurso para delegado da PCDF, perspectivas para o próximo concurso, estimativa de tempo e estratégias, um chute. Seríamos imensamente gratos. Bittencourt, vou te falar uma coisa. Concurso para delegado da PCDF não vai sair tão cedo.
ainda tem vários candidatos, que inclusive são do meu concurso, que não tomaram posse. Então esse concurso vai ter validade até 2019, essas pessoas ainda vão tomar posse, tem muitos candidatos na fila ainda para tomar posse. Então eu vou chutar aqui que esse concurso não sai antes de 2020, tá bom? Mas é um concurso que cai em muitas matérias. E se você tem interesse em ser delegado da PCDF, comece a estudar desde já. Vamos então dar continuidade. Fernandes, R. Fernandes. Sobre delegacias especializadas, a própria divisão de operações especiais, como ingressar nessas delegacias, etc. Obrigado, forte abraço. Fernandes, eu não vou tratar disso aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre depois eu faço um vídeo mais específico sobre esses departamentos da Polícia Civil, sobre DOE, DOA, né, que é a Divisão de Operações Aéreas, Divisão de Operações Especiais. Esses departamentos o pessoal tem muito interesse, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Continuando aqui, Ed Cunha, senhor Delta Érico, ele deu uma risada. Quanto tempo do edital até a nomeação? O último de agente escrivão, a homologação do concurso saiu dia 2 de julho de 2014 e no dia seguinte já estava nomeando. E o edital tinha sido publicado em agosto ou setembro de 2013. Então é mais ou menos, e essa é uma média de todas as carreiras policiais, mais ou menos um ano entre a publicação do edital e as primeiras nomeações. Beleza? A Francelle, Thay Francelle, perguntou: tem diferença de vagas no concurso para agente entre homem e mulher, igual na Polícia Militar do Distrito Federal? Não, não tem diferença, não tem nenhum limite. Então, pode ser que tenham mais candidatas mulheres, mais mulheres sendo nomeadas do que homens. Então, você concorre num cadastro geral de vagas, não há diferenciação entre mulheres e homens. Tardelli Marques. Érico, boa noite. No concurso da PCDF, tem como fazer inscrições para os dois cargos? As provas de agente e escrivão serão aplicadas em dias distintos? Isso aconteceu no último concurso. No último concurso, a gente teve um mês de intervalo entre as provas de agente e escrivão. Foi excelente. Quem queria se preparar para as duas provas pôde fazer, e conheço várias pessoas que fizeram isso e foram aprovadas em ambos os concursos e no curso de formação puderam optar por aquela carreira que mais interessava. Se isso acontecer novamente, excelente, a gente torce para que isso aconteça, mas vai acontecer ou não, não dá para saber. Acho difícil que as provas sejam no mesmo horário, porque serão muitos candidatos, então é bem provável que as provas, ainda que sejam no mesmo dia, sejam em turnos distintos, tá bom? Então eu acho que é válido, se você tem interesse em se preparar para as duas carreiras, vá em frente, se prepare para as duas carreiras, e muito provavelmente você vai conseguir fazer as duas, ainda que não seja num tempo tão grande de espaço entre as duas. Acho que muito provavelmente não será no mesmo horário, você pode tentar fazer isso daí. Futura AJJ, se a fama de escravão para escrivão corresponde com a realidade. Fiquei no TAF do último, olha que pena, hein? Pessoal, deixa eu então comentar algumas coisas, o que eu já falei que eu ia comentar aqui nesse vídeo, tá? Então, já que ela perguntou do escrivão, vamos falar da diferença rapidamente entre agentes e escrivães. Se você é uma pessoa mais operacional, você gosta de lidar mais com o público, atender pessoas em balcão, a chegada da notícia crimes, se você gosta de fazer operações, de prender o bandido na rua, enfim, tudo que é mais operacional e até a investigação propriamente dita, esse é o cargo de agente. O cargo de escrivão é um cargo mais documental, então você vai lidar mais com os documentos que guarnecem um inquérito policial. Tá bom? Então essa é basicamente a diferença. E aí tem essa fama de que o escrivão é o escravão da delegacia, que tudo cai nos ombros do escrivão. Olha, eu acho que talvez já tenha sido assim em outros tempos. O que eu vejo hoje na polícia, pelo menos na Polícia Civil do Distrito Federal, que é o foco desse vídeo aqui, e é a realidade que eu conheço, eu não vejo isso acontecendo. Tá bom? Eu vejo que o escrivão ele tem muitas atribuições, tais como os agentes, os delegados, papiloscopistas, peritos, enfim, todo mundo tem atribuição e você vai desempenhar o seu serviço, o seu trabalho sempre da melhor maneira possível, tá bom? Não vejo o escrivão sendo um escravão, apesar da piada, e apesar da gente falar isso direto, fazer brincadeira com os escrivães, isso não condiz com a realidade, tá bom? Então você tem que optar aquele cargo que você tenha mais aptidão realmente, que você tenha mais desejo, então pesquise. A gente pode até fazer mais vídeos aqui sobre essas diferenças e aí enfocar para que você possa decidir qual aquele cargo que você tenha mais interesse. Tá bom? Então, diferença entre as carreiras de agente e escrivão, falei.
A suspensão do processo administrativo de autorização do concurso, já comentei também com vocês sobre isso, e as perspectivas para o próximo certame. Tem outras perguntas aqui, aí eu vou falando. A Carol F. Lopes perguntou: Oi, Palazzo, gostaria de saber se há perspectiva para edital de perito da PCDF. Não, Carol, da mesma maneira que eu falei do cargo de delegado, peritos, ainda tem vários peritos na fila do último concurso que foi homologado, salvo engano, em 2017. Então tem muita gente para tomar posse ainda, não vai ter concurso para perito aqui no Distrito Federal tão cedo. Scarlett Neves, comparação entre remuneração, carga horária, benefícios. Tá bom, aqui tem muita coisa para a gente falar, mas não há diferença salarial entre agentes e escrivães, tá bom? Então o salário é o mesmo. E aí várias pessoas perguntaram a respeito dos benefícios que tem hoje na carreira. E inclusive é o subsídio que é recebido. O subsídio hoje para agente e escrivão está em R$ 8.698, R$ 8.700 basicamente, tá bom? E aí tem ainda o auxílio coxinha que a gente chama, que é o auxílio alimentação, que está na faixa de R$ 450. Então o salário bruto vai passar um pouco de R$ 9.000 e o salário líquido vai ficar mais ou menos em R$ 7.000. Aí obviamente depois você pode conseguir cargos de chefias dentro da carreira, às vezes algum outro benefício, mas a regra é isso daí, tá bom? Com relação aos benefícios já falei, somente tem esse auxílio alimentação e tem um auxílio saúde. Eu vou falar rapidamente, já aproveitar e falar sobre plano de saúde. Não há plano de saúde na PCDF. Péssima notícia, né? Eu sei disso, é algo que os sindicatos, tanto dos delegados quanto dos agentes, briga demais. É um absurdo uma carreira policial não contar com plano de saúde, mas infelizmente essa é a realidade que a gente vive hoje no Distrito Federal. Vamos brigar, a gente espera conseguir isso em breve, mas por enquanto não tem. O que a gente tem é um pequeno benefício que, uma vez você demonstrado que você tem um plano de saúde, você recebe um benefício na faixa de R$100 por beneficiário. Então, se é você, sua esposa e seu filho, você vai receber R$300 na sua folha de pagamento correspondente a esse plano de saúde. Obviamente, R$100 não condiz com a realidade de um valor de plano de saúde, né? Então, mas é alguma coisa melhor do que nada. Delof perguntou: existe muita frustração dos servidores que passam na PCDF por não ser aquilo que imaginavam? Olha, eu não vejo isso acontecer. Claro que existem alguns casos raros, né? Eu já vi algumas situações, a pessoa até pedir a sua exoneração porque não se adaptou à carreira policial, mas isso é bem raro. Eu vejo que as pessoas realmente têm uma satisfação muito grande de trabalhar na PCDF. A estrutura da PCDF é muito boa, a infraestrutura. Então tudo isso aí, inclusive a questão salarial também, que pese a gente estar numa batalha. Já vou falar sobre isso também, porque muita gente perguntou por que a PCDF pede a equiparação com a Polícia Federal e qual é a perspectiva disso acontecer. Então, rapidamente, a PCDF e a Polícia Federal têm o mesmo nascimento. Era uma polícia somente, lá na década de 60, e fizeram a criação da PCDF e da Polícia Federal, e se dividiram. E aí falaram o seguinte para os servidores: você quer ficar na PF ou você quer ficar na PCDF? Alguns foram para lá, outros foram para cá. A lei que rege as duas carreiras é a mesma, é a Lei 4878, inclusive você precisa saber dessa lei para fazer a sua prova e se sair bem, porque caem muitas questões da 4878. Mas essa lei rege tanto os policiais federais quanto os policiais civis do Distrito Federal. Então são corporações irmãs, corporações que tiveram o mesmo nascimento, saíram do mesmo ninho e que sempre houve essa paridade histórica há décadas. E aí, no último, desde 2017, a Polícia Federal conseguiu um aumento, que na verdade não é um aumento, é um reajuste salarial dado à inflação, às perdas inflacionárias no período, e conseguiram esse reajuste, e a Polícia Civil do Distrito Federal não conseguiu. Infelizmente, a Polícia Civil do Distrito Federal depende de uma mensagem enviada pelo governador para o governo federal, para que seja incluído esse valor no fundo constitucional que paga a PCDF. E o governo do Distrito Federal não envia essa mensagem, e com isso a gente não tem esse reajuste. Então há essa briga, a perspectiva é que a gente consiga essa paridade, a gente está brigando para conseguir essa paridade porque é uma paridade histórica e justa, dadas as perdas inflacionárias que a gente tem nesse período. Já tem 50% de perda salarial em razão da inflação, tá bom? Tá explicado, a gente está brigando por isso, espera conseguir. E inclusive é uma boa notícia, você que quer ser PCDF, daqui a um tempo, se a gente conseguir essa paridade, você vai entrar não ganhando R$9.000 nessa faixa, mas você vai poder ganhar R$12.000 ou mais que isso
que é o reajuste que a Polícia Federal já conseguiu para o seu salário inicial, beleza? Perguntaram também sobre o progresso na carreira. Você fica 3 anos em estágio probatório e aí tem um reajuste salarial, depois 5 anos na segunda classe, tem reajuste, vai para a primeira classe, reajuste, até chegar na classe especial. Então são 13 anos até você chegar na classe especial e aí que é o final da sua carreira. Henrique VG perguntou, demora quanto tempo mais ou menos o curso de formação de um agente da PCDF? Henrique, o último concurso foi um pouco atípico porque estava uma correria muito grande para que o concurso fosse homologado antes das eleições de 2014. Então eles fizeram um curso de formação bem rápido que durou, salvo engano, 1 mês e meio, tá bom? Mas a média dos cursos de formação para agente e escrivão é de 2 meses a 2 meses e meio. O de delegado que eu fiz foi de 3 meses. Então fica nessa média, eu diria, entre 2 meses a 3 meses deve ser o curso de formação. Má notícia, o curso de formação na PCDF você não foi nomeado ainda, é uma fase do concurso público. E por que isso é ruim? Porque não há ajuda de custo. Então você precisa se manter, pegar dinheiro emprestado para se manter durante esses 2 meses aí do curso de formação e aí depois vem a nomeação. Ou a boa notícia é que a nomeação sempre é bem rápida, porque há uma necessidade muito grande e a gente está na PCDF hoje com uma necessidade muito grande de agentes e escrivães. O Laete perguntou sobre a conciliação com a Polícia Federal, se é possível conciliar os estudos para a PCDF com a Polícia Federal. Eu acho bem complicado, já comentei um pouco sobre a impossibilidade de conciliar a Polícia Federal com a PRF e da possibilidade de conciliar a PRF com a PCDF. Então, por tabela, é o mesmo fundamento. Você conciliar a PCDF com a PF é um pouco complicado, as matérias são bem diferentes, o enfoque das instituições é bem diferente, então se você quiser a PF, eu sugiro que você estude para a PF agora, é um concurso que está mais próximo de sair e depois você foca na PCDF. A Indy Staldi te perguntou, se possível, fale sobre mulheres na Polícia Civil e TARF para as mulheres. Excelente, Indy. Com relação a isso, as mulheres são essenciais na polícia, todas as equipes da PCDF precisam de mulheres, a gente sabe hoje que o serviço policial antigamente talvez homens cometiam mais crime, hoje em dia as mulheres também entraram no mundo do crime e é extremamente necessário que a gente tenha policiais mulheres para fazer abordagens, inclusive assim, a percepção feminina nas investigações traz um outro enfoque que às vezes os homens não conseguem ter, elas são mais detalhistas, então tudo isso ajuda demais nas investigações. Então não há limite, como eu já falei, para mulheres na Polícia Civil. Se forem nomeadas várias mulheres, será sem dúvida uma grande felicidade para a Polícia Civil. Então mulheres, lugar de mulher é na polícia, se esforcem, estudem, que tem lugar para vocês lá e vocês vão ter uma carreira sensacional, uma carreira brilhante dentro da PCDF, tá bom? Com relação ao TAF, o TAF é complicado para todo mundo, né? Então o último TAF para agente e escrivão teve as quatro provas. Barra, tem o abdominal, que também é relativamente tranquilo, e aí tem o meio sugado, que é aquele que você agacha, chuta a perna para trás, volta, levanta, é um exercício mais aeróbico, teve pessoas sendo reprovadas, e por fim a corrida, que geralmente é a maior dificuldade, que são 2.400 metros em 12 minutos para os homens e 2.000 metros em 12 minutos para as mulheres. Então é uma fase, pessoal, que eu não sugiro que talvez você já comece a treinar especificamente para o TAF. Preocupa mais em estudar, mas mantenha uma saúde desde agora. Eu sempre falo isso, é importante você ter saúde, é importante você praticar exercícios físicos, vá na academia com frequência, tá bom? Para você ter saúde, isso vai inclusive te ajudar na hora de absorver o conhecimento na hora dos seus estudos. Então é isso aí. Lore Fonseca, gostaria de indicação de livros para as matérias não jurídicas como noções de administração e estatística. Conheci seu Instagram recentemente e estou aproveitando muito as dicas. Os vídeos sobre as alterações legislativas são excelentes. Lore, obrigado. Com relação a essas indicações de livros, eu passo indicação de livros jurídicos, tá bom? Que é a região, é a matéria, são as matérias que eu tenho conhecimento, que eu tenho vivência e que eu já estudei demais. Então eu já li muitos livros na área jurídica, em quaisquer matérias que você pensar da área jurídica, eu já estudei e consigo dar indicações. Com relação à administração e estatística, não é minha área, então eu não tenho muito conhecimento e, na verdade, eu nunca nem precisei estudar essas matérias para nenhum concurso que eu fiz, tá bom? Então eu tenho uma parceria com o mestre Fernando Mesquita, a gente tem algumas turmas que a gente faz junto, vou inclusive comentar daqui a pouco sobre as turmas Elite, e aí você pode pedir essas indicações para ele
E nas turmas elite a gente faz as indicações também, porque é ele que traz as indicações para a gente. Eu não tenho conhecimento nessa área, vou ficar devendo. A Tamara Pires perguntou o valor do acompanhamento, acho que ela já está falando da turma elite. Então vamos falar, já que eu já trouxe o assunto, vamos falar rapidamente da turma elite. Pessoal, a turma elite é um projeto de cursos que eu e o Fernando Mesquita, na verdade, ele criou, né, essas turmas elite, e a gente começou a desenvolver algumas turmas elites na área policial. E aí a gente já tem da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Não sei, né, você está assistindo aqui o vídeo em relação à PCDF, mas às vezes você tem interesse na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal. Vou colocar aqui embaixo do vídeo os links para vocês acessarem as páginas de venda da Polícia Federal e da PRF, das turmas, tá bom? Porque lá vocês vão poder ter todas as informações do que é a turma elite. É uma forma de você se diferenciar dos demais candidatos. Então lá a gente conta com um plano de estudos, determinando quantas horas é o melhor que você estude em cada um dos pontos do edital. Temos simulados, correção de discursivas, de redações, com feedback para que você saiba exatamente o que você precisa melhorar. Passamos também diversas dicas em relação a estudo, técnicas de estudo, tudo com base no ciclo EARA, que é a técnica de estudo desenvolvida pelo Fernando Mesquita, que é estudo, aplicação, revisão e adaptação. Então isso daí tudo é passado para você no curso, a melhor maneira de você estudar. E uma das coisas mais importantes também que tem no curso, a gente pega cada matéria do edital, cada disciplina, melhor dizendo, e a gente mostra para vocês quais são os pontos do edital que você precisa dar um enfoque maior, aonde você precisa ter uma atenção, qual é aquele que você precisa fazer somente uma leitura superficial, sem dedicar e sem perder muito tempo. Enfim, é todo o suporte, indicações bibliográficas também, enfim, todo um suporte que você precisa para fazer o concurso e chegar no dia da prova preparado, tá bom? Então, se você tem interesse em fazer a turma elite da Polícia Civil do Distrito Federal, que será lançada nos próximos dias, eu sugiro duas coisas. Primeiro, acesse um dos links que está aí embaixo para você, que eu vou botar da PF e da PRF, porque lá tem todas as informações e o padrão da turma é o mesmo, então você vai poder ver lá tudo que a gente vai oferecer na PCDF. E a outra sugestão que eu tenho para você, muito importante, é um link que eu vou colocar aí embaixo também com o cadastramento, pré-cadastramento, a pré-inscrição para a turma elite da PCDF. Quer dizer que você está inscrito? Quer dizer que você vai ter que pagar alguma coisa? Não, de maneira alguma. O simples fato de você cadastrar o seu e-mail nesse link vai te gerar informações antecipadas. Então, antes da gente publicar para todo mundo que a turma elite foi lançada, ela será publicada para você. E aí terá um tempo em que somente o pessoal que se cadastrou vai ficar sabendo que a turma elite foi lançada e vai poder ter condições especiais de pagamento, tá bom? Vai ter um desconto especial para quem se cadastrou previamente e depois, quando a gente abrir para todo mundo, aí vai ter algumas condições especiais também, mas não tão especiais quanto para você que já se cadastrar nessa lista, tá bom? Então, atenção, nos próximos dias a gente vai lançar a turma elite da Polícia Civil do Distrito Federal e muito legal sobre essa turma elite, porque ela será aplicada tanto para agentes quanto para escrivães. Então, você quer ser agente? Você pode contratar a mesma turma elite. Se você quer ser escrivão, só contratar a turma elite, tá bom? E se você quer ser os dois, a turma elite vai dar esse embasamento para você se preparar para ambos os cargos. Então vai ser um curso bem completo, bem legal e a gente conta com a sua participação, sem dúvida alguma vai ser um diferencial, ainda mais com esse tempo que a gente vai ter agora de preparação, vai te ajudar demais, eu tenho certeza disso. Beleza? Qualquer dúvida também sobre a turma elite, pessoal, manda aí embaixo, manda lá no Instagram que eu respondo. Vamos dar continuidade. Acho que está no tópico 4, esse daqui é o Rio Saldanha, mas gostaria de saber o número de vagas possíveis, pois não serão 2.100, né? E se a contratação do pessoal excedente pode diminuir as vagas para o nosso concurso de agora? Obrigado, Érico. Legal, boa pergunta. Eu estava lá no curso de formação de delegado quando o diretor da Polícia Civil do Distrito Federal, o Dr. Eric Seba, anunciou que ele havia solicitado para o GDF 2.100 vagas distribuídas nos cargos de agente e escrivão. Então eu vi pessoalmente ele falar isso. Obviamente, o pedido de uma instituição não necessariamente será a aprovação do governo, tá bom? Então ele realmente pediu isso, só que a gente não sabe quantas vagas serão. Érico, qual a sua aposta? Vão vir 2.100 vagas? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não há espaço orçamentário no governo do Distrito Federal para 2.100 vagas distribuídas entre agentes e escrivães. A minha aposta hoje é que se aproxime do concurso anterior, que foi 1.200 vagas
900 vagas entre vagas e cadastro de reserva para agentes e 300 vagas e cadastro de reserva para escrivães, tá bom? Essa é a minha aposta, é mais ou menos isso que eu estou esperando para o próximo concurso, o que também é, pessoal, uma notícia excelente. Talvez não sejam 2.100, que é aquele absurdo, aquele sonho que a gente teria, mas 1.000 vagas, essa faixa de 1.000 vagas é muita coisa. Então, se for isso, a gente vai estar extremamente satisfeito, vai ter muito lugar e com certeza uma das vagas será sua. Continuando, Araújo Gard perguntou quantitativo de vagas, CESP que vai organizar, possibilidade de fazer a prova para os 2 cargos. Já comentei a maioria sobre isso daqui, mas em relação ao CESP, muita gente falando por aí, muitos cursinhos falando que será o CESP, porque o CESP que fez a última prova para agente escrivão. Cuidado, pessoal, tiveram alguns problemas entre o CESP e a PCDF, exatamente nesse concurso de agente escrivão que passou, e é bem provável que não seja o CESP. Eu acho até uma pena, eu gostaria que fosse o CESP, porque eu acho que é uma instituição séria, é uma instituição que faz boas provas, mas bem provável que não seja, tá bom? Vamos ver, às vezes até vai ser, eu vou ficar muito feliz se for. Depois dessa prova, teve uma prova de delegado da PCDF, quem fez foi a Funiversa, e depois uma prova para perito, que quem fez foi o IADES, só que a Funiversa já faliu, parece que não existe mais. Então, com isso, sobra o IADES, que fez a última prova de perito. Eu diria que hoje que o IADES realmente tem grandes chances de ser a próxima banca a realizar o concurso para agente escrivão da PCDF, tá bom? Mas isso aqui é basicamente um achômetro, a gente tem muita coisa para acontecer ainda, a gente tem que esperar. Inclusive, outras pessoas perguntaram se a gente já tem que fazer somente questões relacionadas à banca provável do concurso. Não, pessoal, cuidado, não faça isso ainda, tá bom? Ainda que a gente ache que seja o IADES que vai fazer, realize questões, exercícios do IADES, mas faça de todas as outras bancas, faça do CESP, da FCC, da ESAF, da VUNESP, enfim, faça de todas as bancas, realize exercícios de todas as bancas, porque isso vai te dar um suporte muito grande, um banco de questões na sua cabeça muito grande, tá bom? A gente ainda não sabe qual será a banca, e mesmo quando a gente descobrir qual será a banca, não realize exercício somente daquela banca. Você vai dar um enfoque maior nela, mas faça de todas as outras bancas. Sempre faça muitos exercícios. E se você concentra somente em uma banca, pode ser que não tenha exercícios suficientes ou exercícios de qualidade para você realizar. Beleza? O Pedro08. Olá, doutor Érico, boa noite. Gostaria de saber por que a PCDF pede a equiparação. Não, isso aqui eu já comentei, já falei, porque eu tinha essa pergunta aqui que eu tinha separado, mas eu já me adiantei e falei sobre isso antes. Dantas Luciano, com essa decisão referente ao último concurso, é possível que atrase o lançamento do novo edital? Também já comentei, sim, deve atrasar, vai atrasar, e isso a gente tem que contar agora de uma maneira positiva para a gente. O doutor acha que será lançado até que mês? Não tenho a menor ideia. Não tenho como dizer para vocês até que mês será lançado. Meu chute, minha aposta e meu desejo é que seja lançado no segundo semestre de 2018. Isso porque daria um tempo para os alunos, para os nossos alunos estudarem, se prepararem para essa prova, e também não pode ser muito lá na frente, porque nós da carreira que estamos dentro da PCDF sabemos a extrema necessidade que a gente tem por agentes e escrivães novos na carreira. Hoje há um quadro de vagas em aberto muito grandes, ainda que fossem 2.100 vagas, ainda que fossem 3.000 vagas, não preencheria todas as vagas que estão em aberto na PCDF. Tá bom? Então a gente precisa de servidores. André Salgadotti perguntou sobre lotação e esclarecer escala de trabalho. Lotação, você geralmente é lotado nas delegacias circunscricionais, que são aquelas delegacias de bairro. À medida que o tempo passa, se você tiver interesse em trabalhar em alguma delegacia especializada, delegacia de repressão às drogas, de homicídios, delegacia de roubos e furtos de veículos, tem várias delegacias especializadas, delegacia do criança e adolescente, de atendimento à mulher, enfim, tem umas 15 delegacias especializadas que tratam de crimes específicos, que fazem operações grandes. É muito legal trabalhar nessas delegacias, apesar de eu nunca ter trabalhado, tenho uma admiração muito grande e vontade, inclusive, de trabalhar um dia. Por enquanto, quando você toma posse, você vai para as delegacias de bairro, delegacias chamadas circunscricionais, que também é excelente, você vai lidar com todo tipo de crime e você pode ser lotado ou no plantão ou no expediente em alguma sessão específica de investigação, tá bom? Então, o horário hoje, né, que ele perguntou aqui também sobre a escala de trabalho. Você tem basicamente 3 opções. Ou você trabalha no expediente, e aí você vai trabalhar de meio-dia às 7 da noite, tá bom? São 7 horas diárias, que totalizam 35 horas semanais. Eventualmente haverá alguma
operação que você vai fazer na madrugada ou então durante a noite para prender, cumprir algum mandado de prisão, cumprir algum mandado de busca e apreensão, e aí você vai acabar concedendo essas horas também para chegar às supostas 40 horas semanais que consta no edital, que consta na lei. É um trabalho muito sério que você exerce na PCDF, mas não é um trabalho exaustante, não é aquela coisa que você vai sair, que às vezes mostram, né, em filmes policiais, aquele cara que a vida dele unicamente é a polícia. Gente, a polícia é maravilhosa, eu amo trabalhar na PCDF, mas eu gosto da minha vida também, eu gosto de ter uma esposa, eu gosto de dar atenção para minha família e de ter lazer. Então a vida do policial, apesar desse estereótipo que às vezes pregam por aí, que é aquela vida dedicada ao serviço, que você vai mudar a sua forma de pensar, que você vai mudar quem você é, isso daí deixa para os filmes, porque na prática, você tendo uma boa cabeça, você sendo uma pessoa dedicada ao seu trabalho, você vai ter tempo também para se dedicar à sua família e a outros afazeres, tá bom? Então, voltando, né? Fiz um adendo aqui, mas voltando. Então, você pode trabalhar no expediente de meio-dia às 7 durante os dias da semana, eventuais operações, ou você pode ser do plantão. E aí no plantão tem duas escalas. Uma que é de 24 horas e folga 72 horas, são em delegacias, digamos assim, mais tranquilas, porque elas não são centrais de flagrante. E tem a outra escala, que são nas delegacias que são centrais de flagrante, que é onde o bicho pega mesmo, que chega um monte de flagrante, um monte de coisa para fazer, que é a delegacia que eu trabalho hoje. As escalas são de 12 horas, então você trabalha 12 horas, folga 24 horas, aí você trabalha 12 horas de novo e folga aí então 72 horas. É uma escala legal, uma escala boa, que você tem um tempo muito razoável para você descansar, só que não tem feriado, não tem final de semana, então se o seu plantão cair num sábado, num domingo, num feriado, no ano novo, no Natal, você vai trabalhar. Inclusive eu já trabalhei numa virada de ano e foi uma experiência bem legal, tá? Então, para ficar bem claro, se você entra hoje na segunda-feira, 8 da manhã, você vai sair segunda-feira, 8 da noite. Folga 24 horas. Na terça-feira você vai entrar às 8 da noite, vai sair na quarta-feira às 8 da manhã e aí folga quarta, quinta e sexta. Sábado de manhã você entra, depois domingo à noite, enfim, e aí vai levando a sua escala. Marcos Concurseiro, sobre Turma Elite Materiais, já falei sobre isso, pessoal. Muita gente me pergunta sobre materiais, qual é o melhor material para estudar. Na Turma Elite a gente passa exatamente a indicação bibliográfica, o que é melhor você usar na preparação para o seu concurso. De qualquer maneira, eu já fiz alguns posts lá no Instagram, um post lá no passado, que eu falei sobre a escolha do material adequado. Qualquer coisa procura lá, eu passei um haul daqueles livros que eu mais indico. Diego Siqueira, possíveis bancas, já falei. Professor, eu me cadastrei naquela vez que você postou, mas ainda não recebi nenhuma informação. Vocês já mandaram? Sim, Franciele, a gente já mandou as informações sobre a Turma Elite PCDF, tá bom? Então, se você já se cadastrou, você vai receber. Se você se cadastrar agora, provavelmente o e-mail que você receber já é de quando sair a Turma Elite definitivamente, que deve sair essa semana, nos próximos dias. Tá o link aí embaixo para você também. Gustavo, jornada de trabalho, escolha entre os cargos, qual tem mais influência para auxiliar na preparação para delegado. Olha, isso daqui é muito relativo, tá bom? Se você quer ser delegado, escolher o cargo de agente ou escrivão para se preparar, não vai fazer muita diferença. O que vai fazer diferença é os seus estudos. Então, você estudar no dia a dia e sempre desempenhando uma boa função, desempenhando bem a sua função, em que pese você ter o desejo de uma outra carreira, tá bom, pessoal? Não tem nada de errado em você passar para gente, passar para escrivão e querer continuar estudando para ser delegado. Eu fiz exatamente isso, então jamais eu poderia falar para você não fazer. Faça isso se for o seu desejo, mas desempenhe bem as suas atribuições enquanto você for agente, enquanto você for escrivão, tá bom? E qual desses dois seria melhor para você se preparar para delegado? Eu não acho que tem nenhuma diferença, não. Nos dois você vai ter contato com o direito, nos dois você vai ter muitos aprendizados que vão te ajudar depois para ser delegado. Então é isso, pessoal. Basicamente passamos por todos os pontos que me foram perguntados, pelo menos a maioria deles, não consegui tratar de todos especificamente, dado ao tempo do vídeo, mas a gente passou por vários pontos aqui da carreira da PCDF, do próximo concurso que a gente tem em perspectiva e da Turma Elite PCDF. Qualquer dúvida que tenha ficado, como eu falei no início do vídeo, manda aí embaixo que a gente responde. Um grande abraço para você, prepare-se para essa prova, recomendo, uma grande instituição é essa PCDF. Até mais!